Fala galera, beleza? Saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama para a segunda edição do nosso Giro de Notícias direto de Fortaleza. Já estou aqui na cidade de Fortaleza, já estou aqui no hotel, pronto para amanhã acompanhar Vasco e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro. Mais uma jornada, mais uma rodada do Brasileirão de 2023. Nesse vídeo aqui a gente vai atualizar todas as informações do Vasco. O Vasco que também já está chegando na cidade de Fortaleza, né? O Vasco que veio aí com algumas novidades na lista de relacionados, novidades em relação à ausência, né? 2 jogadores que ficaram de fora aí da lista de relacionados. Já tem o time titular ali meio que definido, né, para a partida de amanhã. E nesse vídeo a gente vai falar também sobre Cuéllar, que voltou a ser assunto hoje, né? Matéria do Globoesporte.com, e também sobre Campuzano, jogador do Boca Juniors, que o Vasco mantém interesse. Então depois da vinheta a gente começa. Antes eu conto com você deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Tamo junto, deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo. Vou começar aqui esse vídeo fazendo um agradecimento primeiro ao meu amigo Júnior, né, de Recife, que tá aqui também para ver o jogo. Me buscou lá no aeroporto, me deixou aqui no hotel, muito obrigado. E ainda ganhei um presentinho, que é dessa marca aqui, ó, a Véio.art. Ó, tem uns adesivos aqui de cultura de rua que eu me amarro. Com certeza vai pro notebook. E também, ó, veio essa camisa aqui, iradíssima. Hoje vai ser massa. Eu espero que não só hoje seja massa, mas que amanhã também seja massa e o Vasco consiga derrotar a equipe do Fortaleza. Então, valeu aí o pessoal da Véio.art, aqui tem o arroba aqui, dá pra ver? Arroba Véio.art. Vou seguir lá daqui a pouquinho e o adesivo daqui a pouquinho também vai estar aqui colado no notebook. Bom, vamos lá. Vamos falar de Vasco da Gama e a gente começa falando aqui sobre Cuéllar, que foi um assunto importante, né, no dia de hoje. Uma matéria do Globoesporte.com falando, né, que o Vasco ainda não desistiu, que o Vasco está realmente interessado e buscando a contratação do Cuéllar. Vamos dar uma olhada aqui nessa matéria do GE que diz o seguinte, ó, que a posição de primeiro volante é uma das prioridades do Vasco nessa janela agora de meio do ano, né? Isso não chega a ser uma novidade, todo mundo sabe disso. O departamento de futebol do Vasco entende ser fundamental a chegada de um jogador de qualidade, né, com qualidade na saída de bola para ajudar ali na engrenagem do time. E entre as opções no mercado, o nome de Gustavo Cuéllar é que faz os olhos, né, da comissão técnica e também da diretoria do Vasco brilhar, né, olhar diferente ali. Cuéllar tem 30 anos de idade, tem contrato até 2024 com a equipe do Al Hilal, mas o limite de estrangeiros na Arábia Saudita anima os clubes interessados no volante, né? O colombiano ficou de fora, por exemplo, dos 2 jogos da final da Champions da Ásia. Então é um indício realmente que o volante não deve permanecer lá na equipe do Al Hilal. O Vasco tem interesse no jogador, mas entende ser uma negociação extremamente difícil por conta dos valores envolvidos. E um eventual acerto ali passaria principalmente pela vontade do colombiano de retornar ao futebol brasileiro. E acho que essa vontade ele tem, né? Porque ele também está negociando com o Internacional, parece que ele está querendo sair de lá. Então, vontade de voltar ao futebol brasileiro, aparentemente o Cuéllar tem. Em relação ao salário, eu acho que o Vasco tem que investir um pouco mais, né? Porque assim, se você quer montar um time competitivo, não adianta você pensar que você vai montar um time de primeira prateleira para brigar por uma Libertadores, alguma coisa do tipo, pagando 200, 300 mil de salário para jogador. Infelizmente, no futebol brasileiro hoje, jogador bom custa muito caro. Jogador bom é salário de 800, 700, 900, 1 milhão. É a realidade hoje do futebol brasileiro. Então, para você competir, você tem que investir. O Vasco tem a concorrência aí do Internacional pelo Cuéllar, mas, segundo a apuração aqui do Globoesporte.com, pesa a favor do Vasco a boa relação do Cuéllar com o treinador Maurício Barbieri e também com o diretor técnico Abel Braga. Foi o Barbieri, por exemplo, que colocou, né, o Cuéllar como titular no Flamengo em 2018 e recuou ele para a posição ali de primeiro volante. Ele também trabalhou com o Abel em 2019, então isso pesaria, né, a favor do Vasco. Eu não sei se vai durar muito tempo essa dobradinha Abel Braga e Barbieri no Vasco. Se os maus resultados continuarem acontecendo, talvez o Barbieri não permaneça, né, e a gente não tem esse trunfo aí para usar no Cuéllar. De toda forma, a gente acompanha essa negociação. Tendo alguma novidade sobre isso, a gente traz aqui no canal, mas foi uma atualização hoje do Globoesporte.com sobre o Cuéllar.
não chega a ser uma grande atualização, uma grande novidade, mas o Vasco mantém o sonho ainda de contratar o Cuéllar. Por outro lado, tem um outro volante também que está aí na mira do Vasco, né, que é o Campuzano, jogador que pertence ao Boca Juniors, mas que está jogando lá no futebol da Turquia, né? Ele joga no mesmo time do Serginho, o Giresunspor, o Serginho que está vindo para o Vasco aí no meio do ano de graça. E o Vasco tem o interesse também aí no Campuzano, porém a informação que vem da Argentina é que o Boca Juniors tem o desejo de vender, né? O volante não quer emprestar, enfim, quer vender. Quem quiser contar com o jogador vai ter que fazer um investimento. O Boca pagou em 2019 3,5 milhões de dólares, que dava ali na época 18 milhões de reais pelo Campuzano, e adquiriu ali 100% dos direitos econômicos do jogador. Talvez uma oferta aí desse tamanho, não acredito que ninguém vai fazer pelo Campuzano nesse momento. O Vasco eu tenho certeza que não. Não acho que o Vasco vai fazer um investimento de 18 milhões de reais num volante nesse momento do tamanho do Campuzano, né? Que não é um Cuéllar, não é uma prateleira acima. Então, acho eu que talvez essa situação do Campuzano deu uma esfriada. Tem notícias também que o treinador do Boca, né, tem o desejo de usar o jogador. Então, é difícil, né, que o Campuzano saia lá do Boca Juniors. Enfim, se tiver atualização, também você sabe que você encontra aqui no canal Machão da Gama. E agora a gente já fala sobre Vasco e Fortaleza, né? Fortaleza e Vasco, partida que acontece amanhã aqui na capital cearense. Vasco e Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, 4 horas da tarde. E o Vasco que terá desfalques, né? O Vasco não tem Pedro Raul, que está suspenso, levou o 3º cartão amarelo. E o Vasco também não vai contar com o zagueiro Robson. E aí pareceu até um pouquinho de migué, né? Porque a gente já tinha informação que o Robson estava barrado do jogo, né? Que o Capasso seria titular. Porém, o Robson nem viajou aqui para Fortaleza. O Vasco alegou que o jogador sentiu um desconforto ali durante a semana, não treinou durante a semana e por isso não viajou com a equipe. Então a gente já tem confirmado, né, que o Capasso vai ser titular e na frente o titular será realmente o Alex Teixeira, porque o Juan Cruz, que foi contratado ali para ser o reserva imediato do Pedro Raul, nem viajou aqui para Fortaleza. Então o Vasco deve ir mesmo com Capasso e Alex Teixeira. A provável escalação do Vasco deve ser Léo Jardim, Pumita, Capasso, Léo Piton, Jair, Galarza, Barros, Gabriel Peck, Figueiredo e Alex Teixeira. Deve ser esses 11 aí que entra em campo amanhã. O Vasco aí improvisando, né, o Alex Teixeira no ataque. Enfim, como eu disse no início do vídeo, o Vasco está chegando já aqui a Fortaleza. Se bobear, já até pousou no aeroporto. O Vasco emitiu um comunicado ali dizendo que o desembarque seria pela pista. E o Vasco também divulgou a lista de relacionados que você vai conferir aqui agora. Alex Teixeira, Barros, Capasso, Carabarral, Egnaldo, Eric Marcos, Figueiredo, Gabriel Peck, Galarza e Rolls, Ivan, Jair, Léo Jardim, Orediano, Lucas Piton, Matheus Carvalho, o famoso Cocão, Miranda, Paulo Henrique, Paulo Vitor, rapaz, até o Paulo Vitor reapareceu, Puma Rodrigues, Rayan, surpresa aí na escalação, né? Rayan, jovem Rayan, quem sabe não aparece amanhã no jogo, né? Já não entra aí, eu acho que é opção bem provável de entrar, até porque o Alex Teixeira não costuma aguentar os 90 minutos, talvez o Rayan entre aí na segunda etapa, e para finalizar, Rodrigo e Zé Vitor. Esse é o Vasco, os relacionados, né, de Maldonado, porque o Barbieri está suspenso para a partida de amanhã. Vou ficando por aqui, se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal, saudações, até a próxima, fui!